Prê, 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 prê. Água mineral, água mineral, água mineral Pedregal. Você vai ficar legal. Prê, prê. Bebeu água? Tá com sede? Tô, galera. É o seguinte, seguinteço. Seguinticho. Quem nunca, quem nunca soube de um problema como esse? O cliente vai lá, ou você vai lá, tomar banho quando você abre a torneira, não tem água no chuveiro. E eu não tô falando que não tem água no reservatório. A água simplesmente não chega no chuveiro ou fica só aquele pingadinho. E aí você faz, Diego, isso é comum de fato. E muitas pessoas acreditam que a pressão nos pontos de consumo está atrelado ao fato de ter água ou não no reservatório, ou pior ainda, da quantidade de água no reservatório. Mas isso é uma mentira, velho. Isso não faz sentido algum. Na verdade, não é uma mentira, é uma mongolidade, como eu gosto de chamar. Essa questão, pessoal, da quantidade, da pressão nos pontos de consumo está atrelado a. Olha só aqui nossa apostila, pessoal, página 11, no finalzinho, já vindo para a página 12, você vai ter aqui a pressão dos pontos de consumo atreladas, olha aí, a altura das cargas, a diferença de potencial entre a carga, entre o reservatório e o ponto de consumo. Você tem que ter uma DDP. Se não existir isso, se não existir essa diferença de potencial, a água não tem como chegar com força lá no ponto de consumo. Por isso que é muito mais comum você ver esse problema em chuveiros do que em torneiras. Beleza? Então vamos aqui entender sobre isso. Eu coloquei aqui para vocês alguns detalhes que são bem interessantes. O reservatório inferior será sempre necessário em prédios com mais de 3 pavimentos, pois geralmente, após esse limite, a pressão da rede pública não é suficiente para abastecimento do reservatório elevado, necessitando assim dois reservatórios, um inferior e outro superior. É comum, como vocês sabem, ter casas que só tem reservatório superior e não tem inferior. Porque existe a pressão, obviamente, da rede concessionária, mas você precisa conferir isso. Às vezes não tem pressão e você vai ter que ter sim um reservatório inferior bombeando aquela água através do sistema de recalque, beleza? Então presta atenção nisso. Observação, olha só, no projeto. No projeto arquitetônico deverá ser previsto um espaço físico para a localização do sistema elevatório denominado casa de bomba, suficiente para a instalação de dois conjuntos de bombas, ficando um de reserva para eventuais emergências, beleza? Aqui mais na frente eu mostro um pouco sobre o cálculo do ramal de alimentação, beleza? Aqui eu mostro o consumo diário, velocidade de entrada, vazão, a utilização do ábaco. Isso aqui é muito fácil, não vou falar sobre isso aqui agora, quero avançar com vocês. Aqui eu falo um pouco sobre as colunas de água, se a gente faz todos esses cálculos no curso avançado, mas a ideia aqui é o seguinte, a ideia é que você tem um reservatório, você tem aqui o barrilete e você tem os pontos de consumo no final, né, das colunas. Então você tem a coluna, tem o ramal, tem o subramal e a gente consegue estar fazendo esse dimensionamento para os trechos. Beleza? Isso aqui no software BIM sai tudo já automático, beleza? A gente faz tudo isso também automático dentro do QI Builder. Mas aqui eu sempre trago um pouco da teoria para vocês poderem entender. Aqui, se você for vendo, vai ser bem simples de entender. Cada peça que você vai ter dentro do sistema hidráulico, ela vai ter um peso, tá? É a unidade peso Hunter. E aí você tem aqui, ó, por exemplo, a F1 já tem 320, a F2 400, a F3 160. Então, isso aqui são as colunas, são os trechos. E a gente vai somando isso e vendo de acordo com o ábaco. O ábaco vai ser como se fosse uma tabela. E a gente vai ver a sua respectiva bitola de acordo com a pressão naqueles pontos de consumo. Tá bom? Aqui mais exemplos. Bacana. E o que eu quero avançar com vocês é nisso aqui, que é o que a gente vai estar desprendendo mais tempo dentro do nosso curso. Então aqui vamos entender essa representação gráfica para depois a gente poder passar para a planta baixa. Então aqui é uma vista de corte, é uma seção transversal, você está vendo a parede de frente. Então aqui eu tenho aqui, ó, tenho uma coluna de água fria. Como é que eu sei? Eu tenho aqui, ó, a F1, então essa bolinha com essa indicação aqui em texto representa a coluna de água fria 1. Tá vendo que vai estar descendo lá do meu reservatório superior, beleza? E esse símbolo de continuidade mostra que tanto ela continua subindo, subindo para cima é pau, né? Tanto ela continua subindo, como ela continua descendo. Em seguida ela passa, aqui você vai ter um joelho, e a gente vai ter aqui um registro. Esse vai ser um registro aqui
de gaveta. Normalmente o registro de pressão é aquele utilizado na torneira ou aquele utilizado, sei lá, no chuveiro, mas o registro de gaveta é aquele normalmente aberto, que deixa passar água, ou normalmente fechado, interrompendo a sua passagem. Beleza? Em seguida tem um T, e aqui você vai ter o que, ó? Uma válvula sanitária, tá vendo? E aqui a sua respectiva descarga. Então aqui eu tenho três. Por quê, pessoal? Provavelmente isso aqui é um banheiro comercial. E aqui passando, eu tenho mais três pontos de consumo. Aqui eu tenho mais três registrozinhos e aqui eu não falo se é lavatório ou se é mictório. Se você observar aqui eu tenho VS, que é vaso sanitário, mas aqui eu não tenho indicação do que seria. Bacana. Aqui eu tenho o cálculo de cada um desses pontos, de cada um desses trechos, para saber a bitola de cada um dos canos, mas eu queria que você entendesse primeiro a representação gráfica. Vamos aqui para esse outro exemplo. Aqui eu tenho novamente uma coluna AF1. Essa coluna ela entra aqui, né, o ramal dentro do meu banheiro. Tem um registro. Depois eu subo aqui para um chuveiro, então tem CH. Depois eu desço aqui para um vaso sanitário. Depois ele desce aqui novamente para um BD, que seria um bidê, aquele famoso bidê que a gente via aí nos banheiros, né? E depois você vem para cá, provavelmente deve ser um lavatório. Beleza? Então aqui ele vai falar um pouco a diferença dos ramais para os sub-ramais. Sub-ramais vocês já viram a derivação do ramal para chegar até os pontos de consumo. E aqui um outro exemplo bacana. Aqui em seguida eu falo sobre a posição dos registros. Muitas pessoas têm dúvida em relação à altura e à posição onde é que ele deve ser inserido. Então aqui, ó, a altura padrão do registro de gaveta é de 1,80 em relação ao piso acabado, o que é muito importante você saber, até porque o nosso projeto hidrossanitário, além de representar a planta baixa, que obviamente você não vai conseguir ver a altura, a gente também tem que representar o corte, e aí sim você tem que dizer exatamente a posição que você deseja do seu registro. Então anota aí 1,80 m, 180 centímetros em relação ao piso acabado. O seu posicionamento na parede, do detalhe isométrico de água fria e água quente, e das interfaces com o layout do comprimento. Beleza. A colocação do registro de pressão dentro do box deverá ser estudada de maneira que os registros de chuveiros possam ser abertos e fechados sem que a pessoa se molhe. Olha aí, isso é de fundamental importância, principalmente no inverno, quando em locais frios, onde a água fria causa maior desconforto, a altura ideal dos registros deve ser de 1 metro e 1,10 m em relação ao piso. Isso agora em relação à torneira mesmo do chuveiro. Uma coisa também bem importante, eu estava viajando, estava no Canadá, em Montreal, frio da bexiga, -5, -10, -20. O que é que o cara fez? O cara botou o box, velho. E o chuveiro, para você poder ligar, você precisava entrar no chuveiro, velho. Vê que loucura. Você precisava entrar no chuveiro para poder ligar. Esse é o problema aqui que ele tá falando, ó. Então o que é que acontecia? Quando eu entrava para, enfim, ligar para tomar banho para mim, para meu filho, para minha esposa, você levava uma água gelada do caramba. E era gás, o chuveiro demorava para aquecer. Ou se você jogasse tudo pro quente, ficava muito quente, pelando fogo. Então, é bem importante que você atente para detalhes relacionados à ergonomia. Beleza? A gente vai começar a falar sobre isso. Então, eu tenho aqui, ó, dúvidas frequentes que as pessoas perguntam, né? Registro de pressão, registro de gaveta. Então, aqui, pressão. Utilizado para controle de vazão, tá vendo? Sendo que a vedação é feita entre a sede metálica e o vedante, e geralmente é aplicado ao subramal do chuveiro. Então, registro de pressão você consegue estar regulando. Gaveta é aquele aberto passando água ou fechado sem passar água. Pressão, regula, gaveta, aberto ou fechado. Beleza, maravilha. Tem algumas pessoas que usam registro de pressão onde deveria ser gaveta, tá? Mas não é bom, até porque se você precisar fechar para manutenção, às vezes você não consegue fechar por completo, ou à medida que ele vai ficando mais antigo, você vai perdendo essa totalidade, enfim, de fechar aquele circuito, às vezes vai começando a ficar ruim ali dentro. Então, não faz isso. Gaveta, gaveta, pressão, pressão. Beleza? Agora, ergonomia dos projetos. Aqui eu vou falar para vocês um pouco, ó. Aqui eu vou ter um banheiro muito grande, 4x2. Eu vou fazer um outro exemplo com vocês, vou pegar uma outra planta. Mas aqui a gente vai falar, ó, a dimensão mínima e máxima do lavatório, dimensão mínima e máxima da bacia, dimensão mínima e máxima do chuveiro. Isso aqui são as dimensões que você precisa colocar mínimas, preste atenção, para que você tenha um banheiro com ergonomia saudável, ou seja, a pessoa possa sentar na privada e fazer a necessidade dela, possa lavar a mão, possa tomar banho, o mínimo, beleza? Outro ponto aqui interessante, ele coloca mínimo e máximo, mas a gente sabe que máximo não existe, né? Você pode ter aí um banheiro de 10 metros quadrados, 20, 30, 40 metros quadrados, não tem problema, o cara é milionário, o cara tem o banheiro que ele quiser.
Outro detalhe, a gente vai falar também sobre acessibilidade. Então aqui eu trago para vocês alguns exemplos de banheiros que vocês vão estar se deparando em ambientes comerciais ou se porventura você tem aí algum cliente que venha solicitar para você numa residência, né? Então beleza, aqui tem outro exercício prático que a gente vai estar fazendo aqui do banheiro, tá vendo aqui a representação gráfica dele, tanto em planta baixa, depois em corte, a gente vai fazer água fria e água quente. Então na nossa próxima aula a gente vai começar a desenhar a nossa planta e agora não vai mais apenas desenhar um banheirinho qualquer, a gente vai entender o porquê e a dimensão para cada uma dos nossos elementos, para cada uma das nossas peças. A gente vai fazer o download aí de alguns blocos também, para que a gente possa estar inserindo aqui no nosso projeto e humanizando ele da melhor maneira possível. Forte abraço e vamos para o AutoCAD. Valeu!